Gosto muito dessa independência de pensamento dela. É uma coisa que eu tenho um pouco de implicância, Marcelo, e sei que você deve ter também, que é o pensamento muito padronizado do nosso momento histórico. Muito alinhado em determinadas tribos que você tem que pensar igual. Eu gosto de pessoas assim, que não aceitam limites no seu pensamento. Eu brincava com os meus alunos um dia desses, que eu estava num supermercado, coisa de filósofo doido que fica procurando exemplo em tudo, né? Estava eu no supermercado, olhei para a prateleira das pastas de dente e tinha umas 5 ou 6 diferentes. Não era especial para gengivas sensíveis, não, comuns. Eu pensei, gente, será que tem alguma diferença entre essas pastas de dente? Me deu o trabalho de olhar o fabricante, eram todas feitas por um só. Olha que interessante, porque existe uma necessidade psicológica do homem de achar que está escolhendo. Então, um único fabricante faz 6 coisas diferentes que aparentemente competem entre si, porque você tem a ilusão de que está escolhendo. Mas o fabricante lá no fundo é um só. Eu percebo que dentro do nosso momento histórico, onde nós reeditamos a fogueira inquisitorial, né, porque temos métodos muito fortes de queimar os nossos desafetos, existe mais ou menos isso. Existem algumas tribos de pensamento. Mas o fabricante lá no fundo é uma ideia só. Não pense por si próprio. Não tenha ideias próprias. Não ouse. O fabricante é um só. Você se alia a uma tribo e vive aquela frase de Sartre tão famosa, né? O inferno são os outros. Você se alia e tudo que está aqui dentro é verdadeiro, tudo que está fora é errado, o que o outro pensa é culpado de todos os males do mundo. Enfim, é essa prática tão comum no nosso momento histórico. Eu amo figuras como, por exemplo, Gandhi, no seu diário, Minha Vida, Minhas Experiências com a Verdade. As pessoas vinham com 1000 ideias, ele as levava para casa para pensar. No dia seguinte, vinha pensando uma coisa que não tinha nada a ver com nada daquilo. Algo que ele elaborou e criou. Eu amo pessoas assim. Portanto, ela é uma referência para mim, Simone Weil. Eu acho o pensamento dela brilhante. Mas também, óbvio, tenho pesquisado em uma série de outros, gosto de vários outros. Coloco isso como referência porque tenho trabalhado bastante sobre o pensamento dela, nesse momento particularmente, tenho me aprofundado bastante. Pois é, então, para finalizar, porque me falaram aqui que tem um monte de perguntas para você, para mim, eu queria que você refletisse um pouco sobre, você falou, e é uma coisa que eu tenho mencionado muito nos meus escritos também, a questão do tribalismo e como que a pandemia, para uma visão talvez otimista do mundo, pode nos ajudar um pouco a ir além dessas divisões tribais que são, hoje em dia, para mim, profundamente nocivas para o desenvolvimento da humanidade. Então, eu penso um pouco assim, a gente está nisso há mais de um ano, o Brasil está passando um momento terrível com a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você vê como lições e o que a gente pode aprender talvez do maior desafio da nossa geração, historicamente falando. Olha, se nós considerarmos, inclusive do ponto de vista da filosofia budista, se fala muito sobre isso, que é, diante de qualquer problema, exigir de si próprio sair maior do outro lado. E assim você começa a ter um foco de buscar o que pode te fazer crescer. Tem uma coisa em particular dentro dessa pandemia que eu acho que pode ser muito benéfica. O fato de que você não encontra 2 ou 3 veículos de mídia falando a mesma coisa. Sabe o que era aquela pessoa que tinha o seu pensamento totalmente formatado pelos veículos de comunicação e agora não pode mais fazer isso porque nenhum deles concorda um com o outro? E ela é obrigada a conceber um pensamento próprio? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas são obrigadas a saírem desse trível, que é a ideia da sociedade relógio, que é um conceito muito abordado na antropologia, né? Que você nasce, o primeiro presente que você recebe é uma máscara que está do seu lado, e você veste aquilo e corre pelos carris do que já está pensado, e meramente sobrevive. E isso está colocando as pessoas desconcertadas. Espera aí, já chegou o ponto, Marcelo, de uma pessoa, uma ocasião, me escrever e dizer: professora, eu vou mandar aqui alguns assuntos, a senhora me diz o que eu devo pensar deles. Eu falei: olha, você está me pedindo oficialmente para ser manipulado, não vou fazer isso. Eu quero que você chegue às suas conclusões sobre isso. Enfim, mas o fato de você ser empurrado a pensar por si próprio, isso é um elemento benéfico. Uma das coisas fundamentais
para o ser humano é sentido de vida, é aquilo que hoje está na moda chamar de propósito, né? Saber onde eu vou chegar com tudo isso. Imaginando uma sociedade que carece de valores, você imagina como é que uma pessoa vai ter valores sem propósito? Se eu estou caminhando aqui nessa sala e pergunto para você, Marcelo, eu estou indo na direção certa ou errada? Você vai me perguntar onde você quer chegar. Eu quero chegar na porta. Para lá está certo, para lá está errado. Para lá é verdadeiro, para lá falso, honesto, desonesto, bom, mal. Porque não quer chegar em lugar nenhum. O que é honesto e desonesto? O que é bom ou mal? O que é verdadeiro ou falso? Você percebe que é uma clonagem social de valores? É o que todo mundo está fazendo. Que, em geral, o pensamento da moda não é um bom conselheiro. Nunca foi ao longo da história e agora é muito menos. Portanto, se você tem um propósito, você tem valores, você tem discernimento, você sabe que o que te leva para lá é positivo, o que te afasta de lá é negativo, você tem identidade. Existe uma frase egípcia no livro das pirâmides que diz: o teu nome interno está no horizonte, a luz está lá no horizonte. Quer ser um ser humano superior, melhor como um ser humano ao que ela é hoje, um pouco mais justa, um pouco mais fraterna. Então, quando o alinhamento, o prolongamento da minha ação me leva nessa direção, eu sou a Lúcia. Quando o prolongamento da minha ação me leva em qualquer outro lugar, eu estou fora de mim. Isso é uma definição clássica de identidade. Portanto, coisas fundamentais, motivação, identidade, valores, discernimento, que é capacidade de escolha, vêm de um propósito. Uma pessoa que vai construir uma casa, a primeira coisa que faz é encomendar a um arquiteto uma planta. E o mestre de obras, todos os dias, vai olhar para aquilo para saber o que fazer no dia de hoje. Com certeza. Senão vai construir o quê? Cícero tem uma frase maravilhosa nas suas epístolas morais a Lucílio, que ele dizia assim: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Você imagina uma coisa dessa? Ao chegarmos lá diante da indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira, né, que é a morte, olhar para trás quer ver o quê? Qual é a obra pronta da tua vida? Você quer ter sido fator de soma na vida das pessoas, na tua própria vida, ter saído um pouco mais humano do que entrou, quer ter agregado algum valor ao mundo, quer ter feito diferença? Tem que fixar isso, porque se você não fixa um propósito humanista no plano do ser, não tem como desenvolver discernimento, valores, nem identidade. É uma mera clonagem social, e olha que o pessoal morre de medo de clonagem, já é vítima dela há muito tempo. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.